ventre dela, desde o ventre da tua mãe você foi escolhida por mim, por isso eu não posso, você não pode parar. Mas lá em Teresina, quando eu vi minha mãe morta, eu achava que nunca mais eu ia sorrir na vida. Eu pensava que o mundo tinha acabado para mim ali, e disse que vou parar de fazer a obra de Deus. Mas Deus, irmão, quando Ele nos chama para uma grande obra. Nós não podemos relutar. Às vezes até relutamos, mas não podemos parar. Eu digo para as irmãs que durante esse ano e 3 meses e 16 dias que minha mãe morreu, não tem sido fácil para mim aceitar a morte da minha mãe. E tenho orado muito por mim mesmo, dizendo: Senhor, se Tu me chamou para pregar a palavra de Deus, muda a história da minha vida e me muda também, porque eu preciso viver diante deste povo. Mas quero dizer para vocês que não tem sido fácil. Não sei, parece-me que a minha dor parece que é maior do que as dos outros. Ou será porque minha mãe era a mãe mais importante do mundo? Talvez seja isso. Talvez minha mãe era a melhor mãe do mundo, ou a melhor pessoa do mundo. Talvez é porque me trouxe tanto sofrimento, tanta angústia, a morte dela. Mas eu sei que ela está na glória, e eu aqui estou pregando a palavra de Deus, e quero chegar lá e abraçar ela e dizer: mãe, eu sofri muito quando Deus te trouxe, mas eu estou aqui também te servindo ao Senhor e agradecendo ao Senhor. A Bíblia diz que Deus se irou contra Moisés, mas o Senhor viu que tinha que fazer alguma coisa. Então o Senhor disse: olha, então vamos fazer o seguinte, não tem o teu irmão Arão, o levita? Vamos fazer o seguinte, tu vais falar para ele, eu vou pôr as palavras na tua boca, tu vai falar para ele, e eu serei com a tua boca e com a boca dele. E tu falarás por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E Deus diz: toma esta vara, com esta vara tu vais livrar o povo de Israel da mão dos egípcios. Meus prezados irmãos, nós podemos ver aqui Deus comissionando Moisés para fazer uma grande obra, e colocando Arão como seu porta-voz para tirar os escravos hebreus, descendentes das tribos de Abraão, de Isaac e de Jacó, e livrar da mão dos egípcios. A Bíblia diz, irmãos, que naquela época os israelitas se multiplicaram de certa forma, ou de uma maneira tão grande, que quando os hebreus, ou seja, quando os israelitas, eles saíram do Egito, eles eram cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças. E o tempo total em que o povo de Israel passaram no Egito foi de 430 anos. Imagine, irmão, quanto sofrimento e quanto tempo durou ali para aquele povo. Mas os planos de Deus, eles se cumprem na nossa vida. Independente daquilo que nós passamos, eles se cumprem, porque Deus é Deus e não tem para ninguém. Ele é o Senhor do universo. Então nós podemos ver, irmãos, esta narrativa aqui do livro de Êxodo, ela é basicamente um combate entre dois deuses, o Senhor Deus e Faraó. Sabe por quê? Porque naquela época ali, segundo a religião do Egito, Faraó era considerado como um deus, ou seja, uma encarnação de Rã, o deus Sol. Mas Faraó, ele questionava o poder de Deus. Quantas pessoas vivem hoje, irmãos, até mesmo dentro da igreja, questionando o poder de Deus, questionando aquilo que Deus faz. Quem somos nós, irmãos, para questionar a forma ou a maneira que Deus quer agir na minha vida, ou na tua vida, ou na igreja? Nós temos que aceitar e pedir a alegria de Deus, a força de Deus, para prosseguir avante até Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Nós podemos ver, irmãos, que Moisés, juntamente com Arão, seu irmão, ele juntou os irmãos, aos anciãos,
e apresentaram ali a Faraó em nome do Deus Altíssimo, a fim de requerer que aquele rei deixasse que o povo de Israel caminhasse uma distância de 3 dias para oferecer sacrifício ao Senhor no deserto. Mas quando eles falaram para Faraó, ele não quis ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Faraó não só quis ouvir a voz do Senhor, como ele respondeu com desprezo e zombou de Deus Altíssimo. Ele disse, zombou de Deus, como se Deus fosse mais alguma dessas divindades, ser mística, obscura e sem importância. Nós vivemos em dias, irmãos, em que às vezes nós vemos isso acontecer nos dias atuais em que nós estamos vivendo. E Deus lançou contra os egípcios os poderes da natureza nas 9 pragas, bem como um castigo sobrenatural na 10ª, e também a destruição de Faraó e seus guerreiros. Nós podemos ver Deus mostrando aqui que é mais poderoso do que qualquer divindade, do que qualquer Deus, porque Ele é o Senhor. Deus mandou aqui a primeira praga. A praga, ele mandou a praga, a água vira sangue. Em Êxodo capítulo 7, versículo 18. A água do rio Nilo virou sangue. E o rio Nilo era uma fonte de prosperidade, irmão, do país. Mas mesmo assim, Faraó não quis ouvir a voz de Deus. Não quis liberar para que o povo fosse louvar ao Senhor no deserto. Aí vem a praga das rãs. Vem a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da morte dos animais. A Bíblia diz, irmãos, que os egípcios, eles acreditavam que os deuses se manifestavam através dos animais e que eles eram protetores dos egípcios. Faraó mais uma vez endureceu o seu coração. Deus manda mais uma praga, que foi a 6ª praga, a praga das úlceras. Novamente, a Bíblia diz que Faraó endureceu o coração. Vem a praga da saraiva, a chuva de pedra. Diz que foi a pior de todas as pragas, do que todas as pragas anteriores. Deus manda mais uma, a 8ª praga dos gafanhotos. A Bíblia diz, irmãos, que essa praga, ela destruiu toda a vegetação e todas as árvores que tinha no Egito. Mas Faraó continuou endurecendo o seu coração. Ele não quis ouvir a voz do Senhor. Então, irmãos, nós podemos observar aqui que nos dias em que nós estamos vivendo, tantas coisas estão acontecendo, que às vezes nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Corações duros, homens do coração duro, mulheres que não querem nem sequer ouvir a palavra de Deus. Quando você vai pregar, às vezes não quer nem ouvir. Moisés endureceu o coração e novamente mudou de ideia. Não deixou que aquele povo fosse adorar o Senhor no deserto.